RCP Notícias. Às 19h em Cabo Verde. Estimados ouvintes, boa noite. Estamos a dar início ao Jornal da Noite para hoje, 11 de novembro de 2022. Na apresentação, Raquel Mendes, na técnica, e Lídio Gomes. O Ministério da Saúde e os sindicatos não chegaram a um entendimento global sobre os serviços mínimos a serem prestados. A diretora nacional, em declarações à imprensa no final do encontro de hoje, disse que o problema reside nos cuidados continuados nos hospitais e centros de saúde dos maiores centros urbanos do país. Hoje estivemos focados mais na questão de fecharmos os pacotes mínimos de cuidados a serem prestados durante um período de greve que já foi anunciado pelos sindicatos. Nós sempre mostramos abertura. Nós temos aqui diferentes níveis de cuidados que nós devemos garantir e salvaguardar para que também não haja implicação e risco para a população. Nós temos um país aqui insular, nós temos diferentes centros de saúde, diferentes hospitais também com respostas diferentes. Nós temos as ilhas e nós temos as regiões sanitárias. É claro que a complexidade na definição do pacote mínimo de serviços a serem prestados tem que ser num processo, num diálogo, numa abertura que tem que ser demonstrada de ambas as partes. Ângela Gomes avançou que o Ministério da Saúde não poderia aceitar certas condições dos sindicatos, visto que tem a responsabilidade de garantir cuidados aos pacientes. E, obviamente, que nós temos aqui a responsabilidade de garantir que os cuidados mínimos que perigam a vida das pessoas sejam salvaguardados de Santo Antão à Brava. E foram isso, fechamos vários pacotes em vários centros de saúde e delegacias, mas essencialmente a proposta de fechar por completo os serviços nos grandes centros urbanos não é uma questão que nós poderíamos ter aceitado de ânimo leve. É óbvio que nós propomos certamente que fossem garantidos os serviços que têm a ver não com urgências, mas principalmente com os serviços continuados aos doentes, especialmente aos doentes já em tratamentos continuados. Isso é uma garantia que nós, como entidade responsável pela prestação de cuidados, temos que garantir. Sindicatos representativos dos profissionais de saúde têm uma leitura diferente. Luís Lima, porta-voz dos sindicatos, expôs as posições defendidas no encontro de hoje. Infelizmente, nós não chegamos a um consenso, tendo em conta os interesses da entidade empregadora e também dos sindicatos, que devem garantir a greve, portanto, para ter um efeito que a lei permite também aos trabalhadores. Então, nós não chegamos a um consenso e, portanto, a partir daí, como diz o Código Laboral também, é necessário a apresentação de uma proposta de serviços mínimos por parte da entidade empregadora e com o parecer dos sindicatos para podermos chegar mais a um entendimento, já fora deste âmbito de negociação dentro da Direção Nacional, Direção-Geral do Trabalho. Nós, quando entregamos um pré-aviso de greve, há sempre a possibilidade de levantamento da greve até o dia da greve e durante a greve. Vamos ter um encontro só com as duas entidades, a senhora Ministra e também o senhor Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, na segunda-feira, e vamos a partir daí também ver qual é a disponibilidade do Governo em atender as reivindicações dos trabalhadores. Na segunda-feira, os sindicatos irão manter encontro com a Ministra da Saúde e com o Ministro das Finanças para ver como ultrapassar o impasse. E seguimos agora em direto para Ilha do Sal, onde a polícia apreendeu mais de 3 kg de cocaína. Quem nos traz mais pormenores é o jornalista Moisés Évora. Boa noite, Moisés.
Muito boa noite para ti, para o auditório da Rádio Pública. Uma operação de ontem à noite no Porto da Palmeira, por volta das 23h30, depois de uma embarcação ter feito a ligação São Vicente-Sal. Um cidadão nigeriano foi surpreendido na posse de uma certa quantidade de droga, concretamente 3 quilos 265 gramas de cocaína. A droga acaba de ser pesada, daí a comunicação também para o nosso auditório. O homem está a braços com a justiça para ser presente amanhã a tribunal. Uma operação, então, como já dissemos, na Palmeira, e um indivíduo está, então, a braços com a justiça, vai ser presente no tribunal, um assunto que a Rádio Pública vai continuar a acompanhar. Muito obrigada, Moisés Évora. Moisés Évora, é na Ilha do Sal que continuamos. Ilha que acolhe a edição 2023 da Universidade JPD. Nesta primeira edição realizada no Sal, com foco na cidadania política e participativa, dos jovens, o presidente do MPD, Ulisses Correia e Silva, convidou os jovens a se envolverem na política e a participarem ativamente nas eleições autárquicas que se avizinham. Vítor Sousa. A Universidade JPD tem como propósito criar oportunidades educacionais e envolvimento cívico da juventude através da abordagem de vários temas de interesse relevante para os jovens. Mas o foco principal continua sendo levar os jovens a interessarem-se pela política, conforme disse o presidente do MPD, Ulisses Correia e Silva, que presidiu a cerimónia de abertura do evento. A política é uma atividade nobre e a democracia só fica mais forte com participação. E com participação ativa. Os jovens interessam-se pela política, mas precisamos também abrir mais as portas. Por isso é que eu disse, particularmente nos partidos políticos, neste caso falo pelo MPD, portas, janelas abertas para os jovens. O presidente da JPD no Sal, Vander Gomes, já pensa em envolver os jovens nas próximas listas das assembleias e câmaras municipais, tendo em vista as eleições autárquicas que estão praticamente à porta. Não queria ter uns cota nas listas, quer para assembleias municipais e quer para câmaras municipais, porque não tem jovens capacitados, jovens aptos a servir esses municípios, a servir Cabo Verde. Portanto, Sr. Presidente, para autárquicas e para legislativas, você pode contar com uma JPD comprometida, empenhada e com a mesma dinâmica para não poder sair também com um MPD mais forte, mais resiliente e claramente vencedor das próximas eleições autárquicas. Qual é a percepção que tem? Há hoje mais jovens na política? Não, tem havido e vai continuar a haver. Repara, o tempo passa, depois daqueles que eram jovens, depois são menos jovens, mas repara, Cabo Verde, desde o evento da democracia, e se formos para trás, desde a independência, teve sempre jovens sempre com um dinamismo muito forte, a fazer acontecer as coisas no país. Agora, isso tem que ser de geração em geração e cada vez mais com maior participação. Depois da cerimónia de abertura, seguiram-se painéis de interesse dos jovens, como as políticas municipais e seus impactos na juventude, tendo como orador o presidente da Câmara Municipal do Sal, Júlio Lopes, e no período da tarde, o painel subordinado ao tema As oportunidades para a juventude no Orçamento de Estado 2024, sob a responsabilidade do vice-primeiro-ministro e vice-presidente do MPD, Olavo Correia. E o vice-primeiro-ministro adiantou que é preciso investir na juventude. Olavo Correia, que apresentou o painel As oportunidades da juventude no Orçamento de Estado para 2024, na Universidade da JPD, que decorre na ilha, realçou também que o continente africano é uma forte porta que se abre em matéria de oportunidades. Moisés Évora. O vice-primeiro-ministro Olavo Correia fez uma comunicação dando conta que os jovens precisam confiar mais nas suas capacidades, sublinhando que o futuro de Cabo Verde e do continente africano depende da forma como se conseguir investir na juventude. Ir para além do clássico, que é investir na educação, na formação e na capacitação, mas sim criar condições para que os jovens sejam empreendedores. O continente africano é, no seu entender, uma porta que se abre. Os dados que nós temos hoje dizem-nos que os empregos a serem criados nos próximos 20 anos em África devem atingir qualquer coisa como 450 milhões de empregos para os jovens. A economia formal, como a conhecemos hoje, as empresas só vão poder criar
100 milhões, temos um gap de 350 milhões para o trabalho. E esse gap só pode ser fechado, colmatado, através da criação do autoemprego, do empreendedorismo e do empreendedorismo jovem. Mas não pode ser criado se mantivermos o status quo em matéria do fomento do empreendedorismo jovem. Temos muitos jovens em África, em Cabo Verde, que têm potencial, têm projetos, mas jovens não têm garantias em termos de depósito bancário, jovens não têm garantias em termos de património, jovens não têm um histórico empresarial, que, no fundo, lhes dificulta no acesso ao financiamento da parte do sistema bancário formal como o conhecemos hoje. Portanto, nós temos que reinventar soluções, o Governo, para, em nome da coletividade, assumir um risco investindo nos jovens. Olavo Correia acredita que assim os jovens poderão criar emprego para si próprios e para outros, podendo dar ainda um contributo na aceleração do crescimento da economia cabo-verdiana. E o presidente da Câmara, antes, continuamos no SAL, Angola assinala hoje os 48 anos da sua independência. A data é especial para o país, no entender da embaixadora de Angola em Cabo Verde. Júlia Machado lança também o desafio no sentido dos empresários cabo-verdianos aproveitarem as oportunidades de negócios em Angola. Voltamos a ouvir Moisés Évora. Em entrevista que nos concedeu, Júlia Machado, embaixadora de Angola em Cabo Verde, adiantou que a data é comemorada com um lema especial: todos juntos pelo desenvolvimento de Angola. Porque a independência de Angola foi uma conquista muito sacrificada. Então, para todos nós, sobretudo para os angolanos, é um dia especial de celebração, mas também de reflexão quanto às questões de desenvolvimento no sentido da prosperidade, da melhoria das condições de vida dos angolanos e das angolanas. Porque todos nós, angolanos, ambicionamos uma Angola melhor, uma Angola próspera e uma Angola onde todos os angolanos e todas as angolanas se sintam felizes, tenham aquilo que é o essencial para viver feliz e em harmonia. No âmbito da cooperação com Cabo Verde, Júlia Machado adiantou que as relações entre os dois países são de irmandade, históricas e intensas. Nós estamos a falar das relações entre os dois povos. São relações que vão para além da política. A vontade do povo cabo-verdiano e do povo de Angola é que realmente essas relações sejam boas, fortes e no sentido concreto. Refere-se a embaixadora ao facto de serem postos em prática e implementados os acordos já existentes. Júlia Machado recordou a assinatura do Acordo de Promoção e Proteção Recíproca dos Investimentos, cuja cerimónia foi realizada no ano passado durante a 8ª Comissão Mista entre os dois países. É preciso que os empresários cabo-verdianos olhem com olhos de ver para as oportunidades de negócios em Angola. Nós já temos alguns empresários a operar aqui no mercado de Cabo Verde, temos investimento na banca, temos nas telecomunicações, temos nos transportes aéreos, no turismo, na construção civil, mas queremos ver este reforço da cooperação, sobretudo na parceria concreta com os empresários cabo-verdianos. Angola, que assinala o seu 48º aniversário de independência. O presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santo Antão reconhece que a acessibilidade nos edifícios públicos no concelho ainda é um desafio. Orlando Delgado, que falava à margem de um workshop sobre acessibilidade nas escolas e nos edifícios públicos, defendeu a necessidade obrigando que todos os espaços públicos sejam construídos rampas de acesso. Teresa Pinto. O workshop sobre acessibilidade nas escolas e nos edifícios públicos aconteceu neste sábado em Ribeira Grande de Santo Antão, sob a iniciativa da Rede Nacional de Campanha para a Educação para Todos. O presidente da rede, Marciano Monteiro, defendeu que muito já foi feito nesta matéria, mas é preciso muito mais. Todo o desenvolvimento que poderá ser conseguido temos que ter acesso e acessibilidade. O governo de Cabo Verde fez uma coisa implementou uma questão muito importante aqui em Cabo Verde,
que é a atribuição tanto do ensino gratuito às pessoas com deficiência, desde o ensino pré-escolar até o ensino universitário. É um ganho, mas o desafio ainda continua. Precisamos de mais. Precisamos de ter espaços escolares acessíveis que permitam que uma pessoa que, por exemplo, ande na cadeira de rodas tenha acesso a esse espaço. Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande reconheceu que a acessibilidade ainda é um desafio no concelho. E, infelizmente, nós todos, quando chegamos com um projeto na Câmara, queremos 3 pisos, queremos 4 pisos, e quando dizemos não, a partir do 3º piso você tem que ter elevador, porque a lei diz. Mas, como já foi dito aqui, deu-se exemplo de um hotel que não tem como subir lá em cima. Não é? Quem vai à Câmara, por exemplo, muitas vezes, quando é uma pessoa com deficiências, eu desloco-me de lá de cima e venho aqui embaixo falar com a pessoa. Orlando Delgado defendeu que a própria legislação cabo-verdiana deve assumir essa responsabilidade de garantir acesso e acessibilidade a todos. A questão da legislação cabo-verdiana deve, de facto, assumir isso e obrigar, entre aspas, as instituições, as câmaras municipais que têm essa responsabilidade para que, na aprovação dos projetos, na construção dos passeios, nas casas municipais, nas casas que nós aprovamos, projetos de habitação, possamos, de facto, atender a esse aspecto para nós podermos quebrar as barreiras. O workshop sobre acessibilidade nas escolas e nos edifícios públicos decorreu no internato da Ribeira Grande e contou com a presença de membros da Rede Nacional de Campanha de Educação para Todos, presidentes das câmaras municipais, delegados do Ministério da Educação, entre várias outras entidades. (19h17). Passemos agora à página desportiva. Falemos do desporto. A Académica do Fogo conquista a Supertaça e junta-se aos Travadores, Académico do Mindelo e Juventude da Boa Vista. Da Boa Vista, equipas que na presente época já conquistaram o troféu nas suas respectivas regiões. Esta tarde, a Académica empatou com o Vulcânico a 1 e ganhou na marca das grandes penalidades por 4-2. Já em Santo Antão Norte, tivemos a primeira jornada do torneio de abertura. Rosariense 3, Fogatões 0, Paulense 1, Sol Pontense 2, isento ficou Santo Crucifixo. Já na Boa Vista, também a primeira jornada do torneio de abertura. Académica 0, 11 Estrelas 3, Sporting 1, Juventude 5, África Show Desportivo. Acontece amanhã, isento está o Salrei. Em São Vicente, primeira jornada também do torneio de abertura. Hoje, Castilho 2, Derby 3, Batuco 0, Mindelense 2. No âmbito do Dia Nacional do Desporto Cabo-Verdiano, a Escola Secundária Polivalente Pedro Cursino de Azevedo, em parceria com a Câmara Municipal de Tarrafal de São Nicolau, através do Pelouro do Desporto e do Instituto do Desporto e da Juventude, realiza uma marcha desportiva pelas ruas da cidade de Tarrafal. Rony Brito. Mais de uma dezena de alunos da Escola Secundária Pedro Cursino de Azevedo, no Concelho de Tarrafal de São Nicolau, participaram na manhã de hoje numa marcha alusiva ao Dia Nacional do Desporto Cabo-Verdiano, que, segundo o coordenador da disciplina de Educação Física, Nuno Conceição, teve como intuito chamar a atenção da comunidade educativa sobre a importância da prática do desporto. Essa atividade tem como objetivo comemorar o Dia do Desporto Cabo-Verdiano, que é amanhã domingo, mas não está fazendo hoje sábado. O objetivo é comemorar esse dia e também incutir na alunos, incutir na sociedade a importância do desporto, a importância da atividade física para uma vida saudável, livre de drogas e álcool. E o que a escola do agrupamento tem feito para o desenvolvimento do desporto? Normalmente, não tem aulas de educação física a decorrer normalmente, que é aquele curricular, mas sempre não está a fazer outras atividades, tipo essa, não está a fazer atividade na rua,
Nós estamos a fazer jogos interescolas, jogos também, nós participamos nos jogos escolares como forma de incutir pessoas também a importância de... Sendo o desporto importante para ter uma vida saudável, este docente reivindica melhores condições para lecionar a disciplina de educação física, porque, conforme realçou, a aula é dada em condições poucas condignas. Às vezes é material, né? Muitas vezes também é espaço é aberto, sol quente, muitas vezes é vento, né? Mas pronto, toda para a fazer. Nesse dia de hoje, o que é que a pessoa fazer e o que a pessoa também fazer? Ali na praia não tem jogos, várias modalidades, não tem futsal, futebol de praia, não tem handebol, não tem vôlei e jogos tradicionais também. O Dia Nacional do Desporto Cabo-Verdiano é celebrado anualmente no segundo domingo de novembro e assinalado com atividades desportivas em várias regiões do país. E na Ribeira Brava, o Dia Nacional do Desporto foi celebrado com a realização de várias atividades com vista à promoção das diferentes modalidades desportivas. Lorena Spencer. Em comemoração ao Dia Nacional do Desporto foram realizadas diferentes atividades e, segundo o delegado do Ministério da Educação na Ribeira Brava, Amílcar Barreto, tentaram demonstrar a importância do desporto para a saúde. Nós temos uma média de 400 alunos de praticamente todas as escolas do Conselho, que nós estamos para comemorar o Dia Nacional de Desporto. Nós temos um leque de atividades, que começa com atletismo, nós temos também xadrez, demonstração de capoeira, handball, basquete, futebol. Portanto, é um leque de atividades que também marca esse dia. A importância do desporto no sul do Conselho, não só para, digamos, aprendizagens dos alunos, mas para a própria saúde de uma forma geral. Por isso é que também esta atividade está associada com outras campanhas, como a luta contra o câncer de mama e também de próstata. O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, José Martins, realça que a atividade realizada é mais um meio de promoção das potencialidades do desporto no município. O objetivo é fazer cada vez mais o município de campeões. Não saber qual é que é os objetivos principais da promoção do desporto no município, que é a forma de integração, estilos de vida saudável e não trazer um lema de combate ao câncer. Daí que o propósito é levar cada vez mais mensagens, tem como atletas mensageiros das boas práticas e que está a contribuir para ter uma sociedade cada vez mais saudável. A promoção do desporto também requer condições de infraestruturas e é isso que nós temos vindo a trabalhar. Ano passado não entreguei este pavilhão desportivo à comunidade. Os participantes demonstraram a importância do envolvimento neste tipo de iniciativas. Muito que é importante, tendo em vista que o aluno quer valorizar de tanto que tem merecer e que esta atividade esses benefícios, esta dinamismo a acompanhar e desenvolver descobrir esse talento naquele esporte. Ela é uma coisa muito boa, que é para além de fazer a gente divertir, até ajudar a gente na nossa saúde, melhorar condições físicas e ele é boa coisa para fazer alguns meninos selecionar seu futuro. As atividades foram realizadas pela delegação do Ministério da Educação, Câmara Municipal da Ribeira Brava e parceria do Instituto do Desporto e Juventude. Criança Cuidada e o Inina Lajinha foram as peças de teatro apresentadas esta tarde no Palco 2 do Mindelato, Festival de Teatro que chega hoje ao fim. Patrícia Martins. A peça Criança Cuidada surgiu a partir de uma iniciativa da Acrides que desafiou o grupo Morabeza Teatro a retratar o tema da violência sexual contra menores, diz Sílvia Lima. Não aceitar o desafio e não fazer uma peça onde que nossa preocupação, nosso objetivo é dar à criança informação, porque não sabe que na nossa sociedade ainda falar de sexualidade é umzinha tabu, entre aspas, então nosso objetivo é falar desse tema de forma a preparar a criança que se porventura ele for sujeito ou ele for vítima de um caso de abuso sexual, para ele saber realmente o que é que ele fazer. Então, nosso foco foi criar uma peça de uma forma agradável, não poder retratar o tema, mas que a criança te levar alguma coisa para casa para ter essa preocupação, porque na prática esse perigo existe. Então, nós todos, seja criança, adultos, não tem que engajar nessa luta para evitar esse mal. De acordo com Sílvia Lima, diretora do grupo Morabeza Teatro, a peça tem a duração de 30 minutos e será
será posteriormente apresentada nas escolas, um trabalho que exigiu alguma preparação. Vou passar um tempo a fazer pesquisa, não vou falar mais que as pessoas que estão diretamente ligadas mais moda ICA, não vou ouvir que as técnicas, que os psicólogos, que lidam mais com os meninos, saber qual é que os casos que acontecer, por que isto acontecer, mas que isto acontecer, que é para não poder preparar um texto baseado na nossa realidade e que poder servir como arma de prevenção. Agora não inserir no projeto Tripé, agora na Mindelact, mas não tem um projeto para o próximo ano, para fazer nas escolas, quiçá nas outras ilhas, se for possível, para levar a mensagem o mais longe possível para mais crianças ter acesso a isso. Então, por isso que ele tem aquele tamanho pequenino, porque ele é para não bater com a escola, para não que, de certa forma, para não que prejudicar o sijo horário da aula. O Ini na Lajinha foi a peça que se seguiu, um monólogo que retrata a vivência e o dia-a-dia da mulher, diz Carolina Costa. Essa peça, digamos que ele está a retratar a vida da mulher no seu dia-a-dia. É uma mulher preocupada, uma mulher que quer fazer tudo para agradar os outros, mas nunca a ela própria. Esse retrato é exatamente porque me estive na Lisboa, tem pouco tempo, e por acaso não assistiu essa peça, representada por uma grande atriz, que está com cheia da novela, e acabado de chegar lá, aquela peça começou a dizer, uau, essa é a minha dia-a-dia. E então me senti representado através dessa peça. Foi daí que veio essa ideia e também pronto, que eu encontrar também com outras pessoas. Eu, por exemplo, a Flávia Guzmão, que é a minha mentora, ela dizia-me assim, Carolina, essa peça tem que encaixar direito e na boa. E eu tinha pensado nisso também, eu dizia, vou ter razão, vou também tentar. Estar pela primeira vez no Mindelact é o realizar de um sonho, diz Carolina Costa. Na Mindelact é a primeira vez, um bocadinho nervosa, eu mesmo, porque está a ser um grande desafio, ainda agora mesmo acaba para acontecer mais um grande desafio, porque era para ser na Lajinha, mas como não soube que lá tem um evento onde vai ter um som muito alto, então que pode ser na Lajinha, por isso que não passa ali para a praia de bote e pronto, mas nós também tentar que está tudo a correr. Na Mindelact, sim, fui daqueles primeiros caminhos que comecei a fazer, era bem assistir peças de Mindelact. Ou na Mindelact ou noutros festivais de teatro, ou mesmo quando estava sobre representar uma peça ou outra, me está a gostar sempre bem ao ir a teatro, que me está a dizer, me está a gostar de fazer um dia, mas pronto, foi algo que bem aconteceu-me agora, depois de 50 e talão, e uma chamada, como dizer, foi a hora exata, que é tudo coisa, tem seu tempo na vida, não é? Nunca é tarde para coisa nenhuma, agora cá de ganhar a vez e olhei-me ali na Mindelact, um sonho realizado. Hoje ainda no palco 2, a peça Nhafá do Meu Destino, de Mano Preto, e no palco 1, às 21h30, no auditório Luís Moraes, no Centro Cultural do Mindelo, a peça Outra Tempestade, uma produção Portugal e Cabo Verde, Mindelact, Festival de Teatro, que chega hoje ao fim. E com esta peça da Patrícia Martins, pomos um ponto final no Jornal da Noite de hoje. A informação estará de volta às antenas da RCV amanhã às 10 com o editor jornalista Anatólio Lima. Boa noite. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação.